Olá, sejam bem-vindos ao CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. Estamos aqui no 40º CIOSP, diretamente do estúdio montado no estande do CFO. Eu sou Samir Najar, conselheiro federal do CFO, ex-presidente do CRODF por 3 mandatos e atualmente estou no 2º mandato no Conselho Federal de Odontologia. E nesse podcast vamos tratar do tema qualidade e biossegurança. Estamos aqui hoje com nossos convidados. Doutora Giovanni Lolato, especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Docente em gestão de qualidade, segurança e do paciente e acreditação. Liliana Donatelli, aperfeiçoamento em biossegurança pela Fiocruz, mestre em saúde pública, MBA, gestão em saúde pública e controle da infecção hospitalar. Dr. Marcel Arriaga, presidente do CRO da Bahia. Um prazer muito grande recebê-los, uma alegria que vocês estejam aqui com a gente. Obrigado aí por aceitar esse convite. Obrigada. Prazer é nosso. A gestão da qualidade de saúde, na saúde busca a excelência dos serviços. O foco é tornar os processos mais ágeis e efetivos, melhorando a satisfação dos pacientes e o desempenho dos estabelecimentos, além de ser um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. A biossegurança é definida pela Anvisa como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinados a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. E está diretamente ligada à excelência na prestação de serviços em saúde e, consequentemente, à qualidade do serviço prestado. Bom, vou começar com a doutora Giovanni. Doutora, o que é a ONA e o que ela faz? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre a ONA para vocês e para os nossos ouvintes. E vou contar um pouquinho para vocês de uma forma bastante objetiva para que vocês possam compreender um pouco o que a ONA hoje faz no Brasil. A ONA é a única metodologia nacional de acreditação que hoje tem no Brasil, com foco no setor saúde. Então, a ONA acredita qualquer perfil de instituição. Hoje, a gente consegue ter acreditação em rede, ou seja, nos 3 níveis de atenção, independente da complexidade ou porte, a ONA se aplica enquanto metodologia. Ela é considerada hoje, em termos de volume, a 3ª maior do mundo. E ela tem 3 níveis, o que possibilita a inserção das organizações de saúde a nível Brasil, por conta das mais variadas, né, diversidades que a gente tem nas regiões, né? Inclusive, se a gente comparar aí regiões do Brasil, a gente sabe que tem regiões mais desenvolvidas, outras não, outras com maior acessibilidade e outras não, infelizmente. Então, a metodologia da ONU, ela foi estruturada em 3 níveis justamente para possibilitar, né, e tornar acessível essa metodologia para os mais diferentes tipos de organizações, independente então do porte e do nível, e para essas diferentes regiões. E a metodologia da ONU, ela é muito com foco na segurança do paciente. Então, a biossegurança, que também é o tema que nós vamos discutir aqui nesse podcast, faz totalmente parte do manual e das metodologias da ONU, né? Hoje a ONU tem em torno de 1.050 organizações acreditadas no Brasil, dos mais variados perfis, né? Hospitais é onde a gente tem a fatia maior, que gira em torno de uns 340, quase 400, seguidas aí de outras organizações como ambulatório, laboratório, hemoterapia, diagnóstico por imagem. E o que a gente tem visto é uma crescente muito grande desses outros perfis. Exemplo é a própria odontologia. Serviços de odontologia também têm buscado cada vez mais a metodologia de acreditação. Então, a ONU, ela quer estar muito próxima das organizações de saúde para levar não só a acreditação, mas uma outra grande responsabilidade que ela tem, que é de desenvolver as organizações. Então, a ONU tem um cunho muito grande, uma responsabilidade muito grande de levar conteúdo, seja um conteúdo através de um evento, como hoje aqui, ou como a palestra, né, que nós vamos realizar, seja um conteúdo através de um curso, de uma matéria, de uma publicação, de um artigo, porque a ONU acredita que desenvolvendo, né, os profissionais de saúde, ela consegue fazer com que essas organizações e os profissionais que estão, né, que fazem parte dessas organizações de saúde, possam lá na frente alcançar, né, a metodologia de acreditação.
Então, esse é o propósito aí da ONA a nível Brasil, alcançar aí todos os perfis de organizações em todas as regiões aí do Brasil. Que maravilha! Muito bom saber, eu mesmo não sabia e uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. E como você enxerga a situação atual e futura da acreditação na odontologia? Tá. Nós estamos enxergando um momento muito promissor, até em conversa com o Evaristo, né, por conta de toda essa organização desse conteúdo aqui no Congresso, o que a gente tem visto? Uma busca maior dos serviços odontológicos pela acreditação. Tem ainda, a gente acredita que a gente precisa discutir mais sobre isso dentro da odontologia. A gente acha que ainda tem talvez uma percepção, até dos próprios profissionais na odontologia, de que o risco talvez não seja tão grande ou tão alto. E tem o risco, né? A Eliana, que está aqui conosco na biossegurança, sabe muito bem disso. Então, assim, a gente precisa discutir mais, dialogar mais sobre qual é o papel da acreditação no serviço da odontologia. O que é a segurança do paciente na odontologia? Porque se fala muito da segurança do paciente dentro do hospital, numa clínica, no ambulatório, um diagnóstico por imagem, mas não se fala muito da segurança do paciente na odontologia. E existe o risco, né? O risco está ali inerente no processo. E a acreditação, ela vai até a instituição justamente também para trabalhar os processos, né, para instituir medidas preventivas, buscar fazer com que a instituição tenha aí diretrizes estratégicas assertivas, tentar sensibilizar os profissionais da importância da segurança do paciente. Então, a gente acredita que é um momento muito promissor para a acreditação na odontologia, mas a gente precisa se aproximar mais desses serviços, seja a ONA se aproximar mais, não só, né, dos conselhos, e a gente tem buscado cada vez mais isso, mas também das organizações, para que a gente possa dialogar e isso se torne percebido, né, para os profissionais e também para o usuário final, que é o paciente, que é um outro público que às vezes não conhece, não sabe, tem um desconhecimento muito grande em relação ao risco na odontologia, né? Como se assim, é a boca, então, né, não tem risco nenhum, mas na verdade tem sim um grande risco. Existe uma oportunidade muito grande de trabalhar de forma preventiva, né, a saúde bucal. Então, a gente acredita que é um momento muito promissor, mas a gente de fato precisa promover discussões, né? Por isso a ONA está aqui com vocês e tem total interesse de a gente, não só no momento de hoje, mas em outros momentos a gente discutir mais a fundo sobre esse tema, porque é um campo muito grande, né? E como a ONA, ela acredita a organização, ou seja, ela avalia todos os processos, seja desde a alta administração, assistência, operação administrativa. Então, ela permeia a organização como um todo. Então, a gente tem vários nichos, né, de assuntos para a gente poder dialogar aí com foco na segurança do paciente. Então, considero um momento muito positivo. Que bom, que bom. Eu vou passar, se alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Giovanni. Eu fico muito contente em ver esse movimento, porque eu participo há muitos anos da OSAP, que é uma organização não governamental voltada para o controle de infecção. Ela é internacional, mas é sediada nos Estados Unidos, e eu vi esse movimento acontecendo durante as conferências. Então, lá não vai ter a ONA, você vai ter as outras organizações que são de acreditação, né? Então, a Joint Commission, por exemplo, né? Então, é super interessante o trabalho que eles têm, e eles mostram especificamente todas essas áreas de acreditação e odontologia. Eu mesmo me certifiquei, que é uma coisa que ainda não tem no Brasil para essa área, pela OSAP e pela Dale Foundation, né? Como você sabe, naturalmente, não existe uma acreditação pessoal, aí é uma certificação relacionada a um determinado processo. Mas eu vejo com muita alegria a ONA abraçando a odontologia, especialmente porque a biossegurança está muito ligada com isso, né? E eu concordo plenamente com você em relação a essa falta de entendimento da importância da acreditação, porque a acreditação, como você muito bem colocou, ela vai envolver diversas áreas. Exato. E a biossegurança está super interligada com isso. E houve já um movimento internacional voltado, né, Giovana, como você sabe, da saúde do paciente. E já tem alguns trabalhos científicos interessantes falando sobre as cirurgias seguras. Um grupo da Espanha, que você provavelmente deve conhecer, Pereira Pérez, justamente levantando todos esses eventos adversos, que são mais de 400 eventos adversos, que vão desde por exemplo, extração do elemento incorreto, administração de medicamento incorreto, são várias coisas. Então, eu acho que falta essa percepção
não só do odontólogo, do dentista, Sim. como do próprio paciente. Sem dúvida. Né? Sem Então, por exemplo, nos Estados Unidos também é mais relacionado com a biossegurança em termos de controle de infecção, que, claro, esses eventos adversos têm diferentes origens, né? Com a comprovação de infecção cruzada dentro do consultório odontológico. Porque é muito difícil, como você muito bem colocou, ligar um evento, estabelecer um nexo causal. E acho que é um papel de todos nós sensibilizar os pacientes e não é para desacreditar a odontologia, ao contrário, é justamente para acreditar a odontologia e fazer com que esses processos sejam mais comuns. Sim, né? sim. Porque o próprio registro dos eventos adversos que você comentou ainda não é tão difundido. Não. Né? Então, assim, a gente precisa sensibilizar mais para isso, né, Liliana? Inclusive nos Estados Unidos agora, não sei se você tem conhecimento, tem uma nova organização que ela é de segurança do paciente odontológico. Olha que bacana, excelente. Então, assim, é o início, né? Então, todas essas denúncias são feitas de forma anônima. Sim. Então, é muito interessante para, inclusive, dar visibilidade, Exato. mas de uma forma positiva. A Sim, gente tem que... sim. Porque se você não tiver os dados, Sim. você não tem como trabalhar e pontuar tanto do ponto de vista da acreditação Sim. e do ponto de vista de estabelecer os processos de biossegurança, né? Sem dúvida. Muito bom, Liliana. Muito feliz. E contente de estar junto com você aqui nesse painel. Que bom, prazer imenso também. Eu acho que a Liliana colocou aí de forma muito consistente. E eu acho que é isso, se a gente sensibiliza tanto os profissionais, bem como o próprio usuário, a gente consegue ter um registro maior dessas informações, trabalhar melhor e de forma mais assertiva também essas barreiras de segurança, né? Com certeza. Maravilha. Muito bom. Marcel, Então, perfeito. Eu queria saber se já há um movimento de clínicas em busca da acreditação. Já existe esse movimento? Tem. Inclusive, um primeiro movimento muito bacana foi na Secretaria do Estado, de Saúde do Estado de Fortaleza. Foi muito bacana. Foi um projeto que foi colocado em prática para clínicas públicas odontológicas. Eu até tive a grande oportunidade de participar do projeto. Então, eram clínicas que foram, primeiramente, teve uma avaliação da elegibilidade para ver em termos de documentação se elas tinham condições de, naquele primeiro momento, participar. E foi muito interessante esse primeiro projeto, porque assim, nós percebemos de forma muito ali prática no dia a dia o quanto que de fato, quando a gente falava de protocolo, de plano terapêutico, de evento adverso, isso era distante da realidade deles no dia a dia. Esse reconhecimento do risco, vamos mapear o risco, vamos identificar os riscos assistenciais ou os riscos dos processos. Então, foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana e diferente, justamente por ser um público que não tinha muito costume de falar de qualidade, segurança do paciente e acreditação. Mas a inserção foi excelente. Então, começou esse movimento lá no Ceará, depois vieram outros movimentos, inclusive até em São Paulo, clínicas sendo acreditadas. Então, hoje a gente já tem aí algumas clínicas odontológicas que são acreditadas pela metodologia e a gente tem fomentado isso cada vez mais. Muito bacana. Muito bom. Maravilha. Queria fazer uma pergunta a mais para você, Giovana. A ONA tem algum projeto para dar mais visibilidade e, por exemplo, na odontologia e para os próprios pacientes, que eu acho que se houver um movimento, Sim. não é, dessa valorização da acreditação e da qualidade, né? Eu acho que vai ajudar a fomentar. Tem alguma coisa? E é uma das coisas que a ONA fez recentemente, na revisão do último manual, porque a odontologia, a ONA tinha um manual à parte, né? E Sim. esse manual, ele era um manual só para odontologia. Então, na última versão do manual para organizações prestadoras do serviço de saúde, que hoje representa aí 98% das organizações acreditadas pela ONA, nós trouxemos a odontologia para dentro desse manual. Primeira coisa, para dar mais visibilidade. Então, ele está junto do manual da ONA, que tem a maior representatividade de organizações acreditadas. E a aproximação com o Conselho Federal de Odontologia, o próprio Conselho aqui de São Paulo, inclusive as estaduais, né? Vamos promover uma aproximação maior, porque se aproximando, inclusive o Evaristo participou conosco de um webinar falando da segurança do paciente na odontologia. A gente quer sim publicar matérias, dados científicos da segurança do paciente na odontologia. Então a gente pode estabelecer várias iniciativas em conjunto com as sociedades, associações e organizações odontológicas, serviços odontológicos, para que a gente possa ter mais publicações científicas também. Então essas iniciativas a ONA já teve aí, já deu partido, já iniciamos, já nos aproximamos aí das sociedades e associações para que a gente possa cada vez mais falar sobre isso. Que ótimo. Maravilha. Muito bom.
Liliana, queria que você falasse para a gente o que mudou nas diretrizes da biossegurança. Na realidade, Dr. Samir, o que aconteceu agora foi a criação das diretrizes de orientação para o ensino odontológico. As diretrizes do MEC, elas foram publicadas recentemente e valorizando e dando obrigatoriedade das escolas de odontologia abordarem o tema biossegurança na sua grade curricular, porque hoje em dia não existe uma disciplina obrigatória no currículo da graduação e vai continuar não sendo obrigatório na forma de disciplina, mas sim de ter esse tema permeado ou nos conteúdos de uma forma transversal ou se assim a faculdade ou a escola quiser dentro de uma disciplina. O que não, claro, deixa de ter importância no transversal, porque afinal de contas todo mundo precisa falar a mesma língua e ter esses mesmos objetivos em relação à biossegurança dentro da graduação, que é como a gente muda a cultura da segurança, Sim, não é? É importante para colocar para os acadêmicos, os novos colegas cirurgiões dentistas, a importância da biossegurança, né? E todas as disciplinas da odontologia tem a parte que insere a biossegurança. Então, com certeza, foi um ganho para a odontologia e para a biossegurança. Sim, com certeza. Essas diretrizes, elas foram criadas dentro de um grupo de professores do Brasil todo, mais de 40 professores. Então, nós nos reunimos ao longo de 3 anos em sessões paralelas à Beno, né? Mas dentro Tivemos participação da Beno, participação da Beno, né? Assim, não diretamente, ela abraçou, ela recebeu essas reuniões e nessas oportunidades nós fizemos grupos de trabalho, porque a gente percebia já antes mesmo da pandemia uma defasagem em termos das recomendações, da prática e também com relação ao que era ensinado dentro das faculdades de odontologia, né? Então, essa necessidade de criar esse documento para poder orientar os próprios professores responsáveis pelo plano de carreira, né, dentro das faculdades. Queria que você falasse um pouco para a gente o que mudou na biossegurança pós-Covid. Principalmente a valorização, porque muito do que já deveria ser feito em relação à biossegurança é pré-Covid. O que mudou muito foi o reconhecimento da transmissão por aerosóis. Já havia outras doenças de transmissão por aerosóis, mas a Covid ela trouxe essa importância. E também com relação ao que mudou mesmo na prática, o uso dos respiradores, as PFFs, né, PFF2 para os profissionais, o reconhecimento da necessidade de uma ventilação adequada. Eu acredito que você, Giovanni, deve ver isso na acreditação. A maioria dos consultórios não tem uma ventilação adequada, não tem uma refrigeração, um sistema de ar-condicionado de acordo com o que já está na legislação pré-Covid. Então, a partir de agora também muitos consultórios passaram a esterilizar as canetas, as peças de mão entre um paciente e outro, que já era uma recomendação bastante antiga, mas que não era uma realidade. Então, a partir do momento que veio a Covid, não podemos mais fazer assim. Então, nós vamos ter que obedecer o que já estava recomendado. O próprio paciente cobra também. Exato. Então, essa percepção acho que vai ajudar também a própria ONA, não é? A fazer essa transição entre o que está na recomendação para passar isso para a prática. Então, à medida que existe essa valorização e entendimento, inclusive uma outra coisa que eu acho que mudou e que é muito importante é essa triagem prévia, antes da consulta, você saber se o paciente está bem para vir ser atendido. Porque talvez você tenha conhecimento disso, Samir, muito provavelmente, né? Quando a criança falta na escola, ela resolve ir no dentista, porque quando a criança está com gripe, em vez de ir para a escola, ela vai no dentista. A criança que está doente já tem que ficar em casa para, né, melhorar e não passar gripe para as outras crianças ou para os idosos, enfim. Então, assim, esse entendimento que biossegurança tem que ser feito todo o tempo, eu acho que a Covid trouxe. Então,
E eu queria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, sobre o grupo Geração Biossegurança, que eu tenho a honra de fazer parte. É um prazer, né? Samir, muito querido, estamos há 7 anos, estamos comemorando esse ano, o grupo Geração Biossegurança, que é coordenado por mim. Nós temos mais de 20 parceiros aí, são todos voluntários, né? Então a gente é membro da USAP como grupo, que é essa organização que eu comentei de controle de infecção e odontologia, e a gente vem produzindo documentos ao longo desse tempo voltados para a biossegurança e para ajudar o cirurgião dentista na sua prática diária, porque às vezes a pessoa sabe o que fazer, na hora H não sabe exatamente como agir. Um dos documentos que eu gostaria de destacar é o documento para orientação de acidente envolvendo material biológico, acidente com exposição a material biológico potencialmente contaminado. Então a gente produziu esse documento com tudo que deve ser feito, de acordo com as recomendações do Ministério, e o que eu acho mais legal, que não tem em outro lugar, é um texto auxiliar para o dentista ler antes de falar com o paciente. Porque quando chega na hora H, você se acidenta, daí você tem que solicitar, ou pelo menos pedir para o paciente fazer os exames. E na hora que você tem o acidente, ou que o seu auxiliar tem um acidente, você não sabe como se dirigir, como você tem que ter a postura, não é? Então, aquelas dicas que são importantes, porque na hora H, a pessoa às vezes fica sem ação pelo estresse do momento. Sim. Então, esse documento está disponível, né, para todos. No blog da Biossegurança, que é patrocinado pela Cristóforo. Então, eu acho que é muito bacana a gente ter também empresas, que é uma coisa que a gente vê fora do Brasil, impulsionando a biossegurança, trazer essa mentalidade para cá, porque todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer proporcionar a segurança das pessoas, né? E a gente tem o 7Bio também, que é esse evento em setembro, né, voltado para a biossegurança em odontologia. Estão todos convidados, e a gente espera que esse ano, né, a gente faça um evento ainda mais bonito, que tem tido toda a colaboração dos conselhos regionais e do federal de odontologia, para justamente ajudar a sensibilizar. Quem sabe esse ano a gente te traz para um bate-papo, né, Giovanni? Eu acho que a segurança do paciente, a acreditação é um movimento que tem que vir para ficar. Maravilha, muito bem. E voltando ao primeiro assunto, né, a importância da biossegurança na graduação. É importante essas novas diretrizes, e eu queria que você falasse um pouquinho, já falou alguma coisa, mas que você acrescentasse alguma coisa da importância da biossegurança para a graduação. Eu acho que é fundamental que o aluno, antes do aluno, o que precisa e que foi muito importante com as diretrizes do MEC, é dar essa relevância para a biossegurança nas diretrizes nacionais, né? Por quê? Dentro da faculdade precisa ter uma cultura de segurança entre os membros da faculdade. Enquanto nós não tivermos professores que reconheçam a relevância da biossegurança nas suas vidas, eles não vão ser capazes de passar esse ideal, essa meta para os seus alunos. Então, a importância de ter isso nas diretrizes do MEC não vai poder sair disso. Os professores vão precisar incorporar isso, não só numa disciplina, porque é importante, no meu ponto de vista, eu gostaria que cada faculdade tivesse uma disciplina, mas mais importante que isso, cada professor tem que fazer o que ficou combinado. Sim. Porque senão, é o que eu costumo dar de exemplo, quando a gente vai educar uma criança, se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, você tem aquela distopia, você tem, né, uma distorção. O aluno que está ali dentro da faculdade, dentro da sua formação, precisa haver essa parceria educacional, onde todos, porque o Samir viveu isso, a gente bate muito papo sobre esse assunto. A gente vê às vezes o professor de biossegurança como o chato que fica andando atrás de todo mundo. Não, aquilo lá é coisa do cara lá da biossegurança. Isso precisa acabar. Todo mundo precisa dar essa relevância. Conscientização. A conscientização. Formiguinha e conscientizar. Então, dentro desse documento, nós colocamos todas as competências
e todos os assuntos que precisam ser abordados, não só relativos ao controle de infecção, mas também a riscos químicos, o risco de acidentes, a segurança do paciente, não é? Então, o cuidado com o ar, cuidado com a água do equipo. Então, são assuntos que foram amplamente discutidos, e a importância de nós termos professores de biossegurança de várias partes do Brasil trouxe as realidades diferentes, porque nós temos faculdades que já têm a biossegurança como uma disciplina e já tem um projeto maduro, e tem faculdades que estão começando, né? Então, assim, foi muito importante essa diversidade dentro desses atores, né? Que eu acho que isso é fundamental. Maravilha, muito bem. Bom, vou bater um papo agora com o Dr. Marcel, nosso presidente do CRO da Bahia. Como é que está o nosso CRO, Dr. Marcel? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você, Samir, com as duas excelentes palestrantes. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a biossegurança também, dizer que é uma tarefa hercúlea, né? Eu sou professor de Universidade Federal também. É uma tarefa hercúlea hoje em dia, sobretudo nas faculdades privadas de esquina, né? Porque nós temos hoje no Brasil as melhores faculdades do mundo, mas também temos as piores faculdades do mundo em odontologia. Isso acontece com a medicina, não é um privilégio da odontologia, acontece com a medicina, com o direito. Nós temos as melhores faculdades do mundo convivendo com as piores. E a tarefa hercúlea é você ensinar biossegurança e fazer com que exerçam a biossegurança numa faculdade que o aluno mal tem microbiologia, em que o aluno não acredita em micro-organismo e que muitas vezes o professor não acredita em micro-organismo. Não é? Então, assim, a tarefa é cada vez mais difícil, porque nós estamos lidando, ao mesmo tempo que nós estamos avançando muito na organização, da acreditação, da discussão sobre biossegurança, que nós estamos avançando muito, que a ciência proporciona dados para que possamos avançar. Ao mesmo tempo, nós convivemos com essa triste realidade em que as pessoas, né, estudam em escolas muito ruins aí, e às vezes com professores muito ruins. Então vocês estão de parabéns aí por essa tarefa hercúlea. Eu não tenho muita dificuldade com o estudo numa faculdade, eu leciono numa faculdade federal, e a gente tem um comitê de biossegurança funcionando direitinho. A biossegurança é transversal, não tem uma disciplina, mas os alunos, para iniciarem na primeira disciplina prática, eles fazem um cursinho que conta para créditos, conta para pontuação para o currículo, e durante todo o curso também isso é muito, muito exigido, né? Os acidentes acontecem, né? Sempre só não acontece acidente onde não se faz a prática, né? E onde por isso não se anota, notifica. Exatamente, exatamente. Então é muito importante que todos, né, estejamos muito conscientes disso. Felizmente o nosso hospital escola é do lado da faculdade de odontologia, então a gente facilita levar o paciente. Não é difícil convencer o paciente a ir até o hospital também, porque é vizinho. Claro que às vezes fica um pouco mais complicado, mas geralmente. Agora, nós também no CRO, Samir, aí voltando para o nosso Conselho de Odontologia da Bahia, na pandemia, o CRO organizou um comitê estadual de biossegurança para discutir as questões da pandemia. Então nós chamamos... A ideia do Grupo de Geração de Biossegurança, de inserir nos conselhos regionais uma comissão de biossegurança. Nós chamamos as comissões de biossegurança de todas as faculdades de odontologia, da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, quem quisesse colaborar, né? Porque as coisas estavam naquela... A gente não sabia, no início, aquela loucura que a gente não sabia o que fazer. Então nós montamos esse grupo, que é um grupo grande, mas foi muito proveitoso. Nós produzimos manual de condutas, né? Inclusive casando com as prefeituras que ditavam normas também, estabeleciam normas. Então a gente também procurou trabalhar em conjunto com a Prefeitura de Salvador. Mais especificamente no Conselho de Odontologia, nós temos hoje lá precisamente 17 mil, deixa eu ver aqui precisamente, que eu
Aqui, 17.749 cirurgiões dentistas inscritos, né? Em atividade? Em atividade. Em atividade. Em atividade. E 9.451 auxiliar de saúde bucal. Maravilha. Né? É um conselho grande, né? Sim. Que é o terceiro do país já, em número. Perdemos em uma distância muito grande já aí de São Paulo e de Minas, né? Porque é uma outra realidade. Mas a gente trata como um conselho já de porte grande, com né? certeza. Mas, ao mesmo tempo que é um conselho de porte grande, na Bahia, assim, todos se conhecem, né? Todos se conhecem, os conselheiros são professores, boa parte deles são professores, então a gente acaba conhecendo os alunos. Dificilmente eu vou nós temos municípios que ficam a 1.000 quilômetros de distância de Salvador, mas dificilmente eu vou no município e não tem um ex-aluno nosso, né? E isso acontece com os conselheiros também. Maravilha. Então a gente tem trabalhado muito. E quais as principais atuações do CRO Bahia? Bem, olha, eu podia citar essa aqui do Comitê de Biossegurança como uma de resultado e que não é a nossa obrigação específica, né? Mas que a gente extrapolou porque na pandemia isso era necessário e todos os dentistas se voltavam ao Conselho de Odontologia. Nós é que tínhamos que dar respostas para os dentistas, até pela maior facilidade de contato do que a vigilância sanitária, né? Pela facilidade de contato, eles buscavam os dentistas. Então eu tenho isso para citar como uma ação de excelência. Tenho a vacinação, nós conseguimos, fomos um dos primeiros a conseguir vacinar quase todos os dentistas da rede e da rede privada também, né, da rede pública e da rede privada na Bahia. Isso foi muito positivo lá, não tivemos problema com os gestores. Onde tivemos, nós entramos na justiça, mas foi em poucos lugares. Atualmente a gente tem o sistema de fiscalização do A próxima CFO. pergunta eu ia te fazer exatamente o que você achou desse novo programa de fiscalização do Conselho Federal de Odontologia em parceria com os 27 regionais. Excelente, né? Excelente, porque precisava exatamente caminharmos nessa direção de uma uniformidade de ações, com o manual como foi feito, fora as ações estruturais que o Conselho Federal propiciou, né? Por exemplo, um carro, né? Um veículo para cada equipe. Isso para os conselhos menores, imagina, se já ajudou muito o nosso conselho, imagina os conselhos menores que não têm condições de adquirir um veículo, né? Então nós pudemos com isso interiorizar as ações. Então, antigamente os dentistas saíam de Salvador para ir para fazer a fiscalização nos municípios mais longínquos, que tem até 1.000 quilômetros de distância. Agora nós temos algumas bases, alguns fiscais locados nos municípios estratégicos, na delegacia, com veículo já economizamos, inclusive, né? Que não sai de Salvador até e já está na metade do caminho. E as ações facilita e as ações têm sido muito eficazes, inclusive no serviço público, e que tradicionalmente nós não fiscalizávamos o serviço público. Agora nós estamos fazendo uma grande ação de fiscalização no serviço público, né? E com a tabulação de dados para poder trabalhar com esses dados que eu acho, né, que Deus queira que consigamos chegar lá num sistema de acreditação em breve. Então nós estamos fornecendo esses dados para os municípios, inclusive, discutindo quando encontramos problemas, e encontramos, né? A gente discute com a prefeitura, caso não tenha possibilidade de alteração, de reforma estrutural, que seja, a gente denuncia ao Ministério Público ou interdita o ambiente. Na semana passada mesmo nós interditamos um centro de especialidade odontológica, né? E a gente tem feito isso e com muita eficiência. Essa é a principal função dos conselhos regionais, que é a fiscalização. Exato. E o Conselho Federal deu esse incentivo, né? para os regionais, distribuindo quase 60 veículos entre carros e caminhonetes, porque tem estados que precisam de caminhonete, que não tem estrada para poder chegar até aqueles municípios mais distantes.
com apoio também da equipe de fiscalização, um programa num tablet para cada equipe de fiscalização. Olha, que bacana. Então acho que isso aí foi Super um importante passo essa- muito grande, que é a nossa função principal. Sim. Que é, Exato. Né, E unificar, né, pelo que eu entendi, é isso Sim, mesmo? foi Exatamente. unificado, o Acho que isso sistema de é fiscalização hoje é muito unificado. importante. E é importante comentar também, Samir, se você me permite, assim, a fiscalização num consultório privado, muitas vezes o dentista não enxerga como um procedimento benéfico para ele, Sim. né? Ele não tem, muitas vezes, a dimensão de que aquilo é útil para ele, porque é muito útil para a população, para a sociedade, e o conselho, diferente do sindicato que luta pelo dentista, o conselho luta pelo dentista, mas luta pela sociedade, Sim. pela comunidade. Sim. Então, uma fiscalização num consultório é, sobretudo, para saber se o dentista é registrado, se está em condições de oferecer um trabalho digno para a população. E Não é é? bom para ele também, Pra diretamente. ele, óbvio. indiretamente para ele também, porque a profissão andando Valoriza, bem, né? há uma valorização da profissão. Com certeza. Mas muitas vezes ele não consegue enxergar isso. Mas a fiscalização do serviço público, ele consegue enxergar que é muito útil de imediato para a população e para ele também, porque a gente também observa o local de trabalho. Né? O local de trabalho na iniciativa privada é de competência dele, que é proprietário, mas na iniciativa pública, no serviço público, ele é contratado ou concursado e às vezes está num ambiente de trabalho que não é insalubre. Né? A semana passada nós interditamos. Condições, né, de EPI, Exato, né, interditamos uma sala de materiais, cirurgia que né? embolorada que gotejava Olha, os em riscos, cima da os cadeira, riscos que nós né? falamos, olha aí. Então, assim, como é que pode funcionar? Então, você está defendendo a população, defendendo o profissional que trabalha ali também, Com né? certeza. Com certeza. E só uma curiosidade, doutor, o grupo de biossegurança ainda se mantém com o propósito Ele de se trabalho? mantém ainda. Que bacana, Se mantém. excelente. Muito bom. Maravilha. Vocês querem fazer alguma pergunta para o doutor Marcel, pelo andar da hora, para a gente... Ah, eu fiquei contente desse comitê existir. A gente gostaria, inclusive, que o senhor desse essa ideia aí para os outros conselhos, porque eu acho que a pandemia arrefeceu, ela não acabou. E eu acho que a biossegurança ela é sempre importante Exato. para a população, né? E não sabemos o que vem ali na frente, É né? isso aí. Mas parabéns pelas iniciativas, Obrigado. viu? Muito Parabéns. Bom, muito bom. Muito bem, Marcel. Parabéns. Tá? Um prazer estar aqui com vocês. Hoje, no podcast, nós falamos sobre biossegurança e qualidade e sua importância para a odontologia. Em nome do Conselho Federal de Odontologia, agradeço a participação da doutora Giovanni, Muito obrigada. da doutora Liliana obrigada. e do doutor Marcel. Obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Termina aqui mais um CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. Esperamos vocês no próximo. Gostou do tema? Gostou do tema desse podcast? Então divulgue em suas redes sociais, compartilhe o link desse podcast com seus amigos. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa iniciativa inovadora do Conselho Federal de Odontologia, onde eu agradeço à diretoria do CFO pela inovação e criação de mais esse canal de comunicação com os colegas cirurgiões dentistas e as profissões auxiliares. Inscreva-se no nosso canal do YouTube do CFO e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos podcasts. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigada Obrigado. a todos Obrigado. vocês. Obrigada pela prazer. companhia. Foi um prazer. Foi um prazer.